Fala contador, fala contadora, você aí também empreendedor que quer entender um pouco mais sobre negócios, empreendedorismo, contabilidade, esse é o local, tá? Quem tá falando com vocês aqui é o André Carvalho, contador. Eu que venho gravando vídeos aqui há mais de um ano para vocês, tá? A gente tem atingido aí algumas metas bacanas, graças a vocês aí que têm curtido o nosso trabalho, têm deixado o like, deixado os comentários, compartilhado os nossos vídeos, então continue fazendo isso, tá? E eu peço também para você entrar aqui, ó, nas nossas redes sociais, é isso mesmo. No Instagram, no TikTok, seu contador, tá? Entra aqui agora, clica e já se inscreve aí, já segue nossas redes, tá? E hoje, pessoal, é uma aula intensiva, tá? Sobre ICMS substituição tributária. Presta muita atenção, fica até o final dessa aula, que, pessoal, esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu poderia cobrar aí um valor significativo para explicar para você, tá? É uma aula mesmo completa, com teoria e com prática. Se você não entende ainda ICMS, substituição tributária, você tem que ficar nessa aula aqui, que nós vamos falar sobre os aspectos gerais da substituição tributária, onde que eu encontro os protocolos, os convênios, para saber se a mercadoria é ST, se não é. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma ferramenta top para você hoje, hein? Você vai sair daqui com essa ferramenta, vai adquirir essa ferramenta hoje da gente, tá bom? Então é isso, logo depois da vinheta, vamos lá para a aula de hoje sobre ICMS e substituição tributária. Um abraço! Bom, pessoal, voltamos aqui agora com a tela do meu computador compartilhada, que hoje vai ser bom, hoje vai ser uma aula top para vocês, tá? Muita gente tinha me pedido, André, grava uma aula sobre substituição tributária, fala sobre o ICMS substituição, eu tenho muita dúvida, eu não sei como é que eu busco, onde que eu procuro, não sei calcular. Hoje a gente vai ver tudo aqui nesse vídeo, então você não pode sair desse vídeo aqui, tá? Se você quiser colocar aí no 1.25, 1.50 a velocidade do vídeo, coloca, né? Que eu tô falando rápido mesmo, porque eu sou assim dinâmico, mas a gente vai conseguir aí desenvolver o nosso raciocínio, tá? Então, pessoal, ó, conceitos básicos da substituição tributária. Vamos começar aqui pelo basicão, tá? Vou pegar a canetinha aqui, né? Ó, o que é a substituição tributária para a gente começar aqui, né? A substituição tributária pode ser definida pela simples e pura atribuição de responsabilidade do recolhimento do ICMS. E olha só, pessoal, é uma coisa muito engraçada, né? Dizem, né? Porque assim, para a gente entender o ICMS, substituição tributária, e o ICMS numa cadeia, no âmbito geral, a gente precisa entender de onde que veio esse imposto, né? E na década de 40 foi aonde, né, pelas histórias que a gente ouve, pelas leituras que a gente faz, parece que surgiu na década de 40 pelas próprias empresas, né? As cervejarias e as empresas, se eu não me engano, de cigarro, de tabacaria, que queriam que esse imposto já fosse pago direto na fábrica, né? Para que não houvesse depois lá o pagamento posterior, que já fosse pago tudo aqui e não houvesse o pagamento posterior, justamente para ajudar os clientes lá, né? As indústrias queriam ajudar os clientes para que eles não tivessem essa dificuldade depois de ficar cobrando lá, de pagando os impostos. Então, olha só, é uma coisa muito complexa, muito maluca e que hoje é a maior meio de arrecadação do Estado. Foi aí, quem diria, né, pelo que a gente ouve falar, foi dado como opção, como sugestão pelos próprios empresários, tá? Então, pessoal, em outras palavras, tá, na ST, o primeiro da cadeia tributária é responsável pelo pagamento do ICMS. Olha só que legal, né? Então, a gente vai ver dinamicamente aqui, vai ver assim, um caso real mesmo, mostrando sobre essa cadeia tributária, quem é esse responsável pelo pagamento, tá? Então, esse primeiro da cadeia tributária, ele é responsável pelas operações subsequentes, tá, pessoal? Assumindo a responsabilidade por toda a cadeia com a devida majoração pela aplicação do MVA. Quem sabe aí o que é o MVA, né? O MVA é margem de valor agregado, que o Estado, né, ele já fez o quê? Não, eu já vou pensar o quanto que esse cara vai ter de lucro lá na frente. Então ele cria uma pauta, ele cria uma margem de valor agregado que vai ter que ser colocada ali na substituição tributária para que tenha esse recolhimento lá na frente. Olha só a dinâmica, né? Então, independentemente dos fatos geradores subsequentes, então assim, ó, nem teve a venda, a mercadoria nem chegou no consumidor final e já está se cobrando os impostos em cima de uma presunção, em cima de um lucro que o Estado está presumindo que o último da cadeia vai conseguir, tá? Ou seja,
O dever de recolher é imputado a uma pessoa não envolvida diretamente ao fato gerador, mas que mantém com o substituído uma relação que lhe permite compensação da substituição tributária, né? Essa relação que ele fala é justamente a cadeia horizontal, né, da substituição tributária, que é o industrial vende para o atacadista vende para o varejista para o consumidor final. A gente vai ver isso aqui de uma forma mais dinâmica, tá? Então, onde é que está embasado na lei isso aqui, tá, pessoal? Lei 5172 de 66, artigo 128 do CTN, tá? A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a outra pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo de cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A gente vai ver que na substituição tributária existe a cadeia horizontal e a vertical, né? E quando a gente tem a cadeia vertical, a gente acaba o quê? Quebrando essa cadeia, né, do ICMS e substituição tributária, e a gente cria um outro substituto tributário, né? A gente vai mostrar aqui de uma forma prática para você entender. Então, o que acaba acontecendo? Aí o cumprimento dessa obrigação vai ser parcial, tá? Porque a indústria recolheu até o atacadista, mas o atacadista não seguiu aquele trâmite. Ele já foi para cá, ó, ele já mandou para outros estados, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática. Então também tem a emenda constitucional 03 de 93, ó, a 03, né? Porque vocês sabem que essas questões, elas estão também no artigo 150 da Constituição, tá? Lá fala que pode sim ser criada essa questão, né, da substituição tributária, tá bom? Então tem o artigo 150. Então aqui a emenda constitucional 03 de 93, ela fala o seguinte, ó. A lei poderá, o inciso 7, né? A lei... Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. Vamos ver aqui, então, o que ele fala aqui, tá? Ó, a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. É o caso da substituição tributária, né, pessoal? Muita gente chama de retenção de ISS. É quase uma retenção também, porque, na verdade, a empresa que paga, mas só que ela coloca lá para o atacadista pagar e assim vai até o consumidor final, tá? Assegurado imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não realize o fato gerador presumido. Então, ó, né, ele já fala aqui, ó, que pode haver o quê? Uma restituição, tá? Uma restituição. Caso não se configure lá no final essa venda com a margem de valor agregado, a empresa pode pedir uma restituição. Por quê? Porque não foi realizado o fato gerador presumido. Então, automaticamente, quebra-se a cadeia da substituição tributária, né? Então, aí, por exemplo, às vezes também, quando é pago a maior a substituição tributária, pode-se pedir uma restituição também. Então, existem vários casos, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui também, ó? O contribuinte substituto, né? Quem é o contribuinte substituto? É aquele ao qual, por força de lei, lhe é imputada a responsabilidade de reter e recolher o imposto. Então, a gente entende que seria, no caso aqui, a indústria, tá? A indústria, ela tem, né, seria o primeiro da cadeia ali, e ela tem essa obrigatoriedade de recolher esse imposto, tá? Em regra geral, o contribuinte substituto é o industrial, tá? Em regra geral, tá bom? Só para a gente ter aqui como base. O importador também, porque o importador ele é equiparado à indústria. Então, se você atende importadoras e esse produto tem substituição tributária, automaticamente você sabe que o teu cliente ou você que é importador vai ter que recolher o ICMS-ST, tá? O arrematante de mercadoria importada e o detentor de regime especial de tributação. Então, em regra geral, são esses que são os contribuintes substitutos, tá? E quem é o contribuinte substituído, pessoal? É aquele cuja lei designa, tá? Cuja lei designa com realizado da hipótese de incidência, mas a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é atribuída a outro, tá? Então aqui, ó, vai existir um fato gerador lá do substituído, né? Vai existir o fato gerador,
Mas ele já foi recolhido lá atrás, esse imposto. Então, quando esse substituído vender essa mercadoria, ele não vai ter que recolher novamente o ICMS, porque ele já foi recolhido por substituição tributária, tá? Importante ressaltar que mesmo que o contribuinte tenha sido substituído da obrigação principal, pagamento do tributo, ainda assim se mantém responsável pelas obrigações acessórias previstas na legislação, tá? Não é porque ele já foi substituído que ele vai deixar de fazer as obrigações acessórias, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado aí, né? Você precisa fazer todas as informações de SPED, você precisa fazer todas as informações de obrigações acessórias, de GIAs, de GIANs, tudo que for referente àquela obrigação, referente àquele ICMS, você precisa fazer ali a entrega, independentemente se o imposto já foi pago por outro, tá? Contribuinte substituto eventual ou intermediário, né? Trata-se do contribuinte que foi anteriormente substituído e que, por algum motivo, assume a condição de contribuinte substituto relativamente ao ICMS antecipado por operação posterior. É aquilo que a gente estava falando, tá? Isso ocorre geralmente na ST sem liberação ou quando o contribuinte substituído realiza operações interestaduais, ficando assim o ICMS novamente exposto para recolhimento de ST, né? A gente vai mostrar para vocês o exemplo aqui, tá? Então a gente traz um exemplo prático aqui, ó. A gente tem uma indústria, tá? A gente tem uma indústria, a Samsung. O que a Samsung faz, pessoal? Esse cara aqui, ele fabrica televisão, vamos colocar um exemplo, tá? Então ele fabrica televisão. O que ele faz? Ele manda essa televisão para uma atacadista, tá? Ele manda essa televisão para uma atacadista. E essa atacadista, o que ela faz? Ela não vende para o consumidor final, tá? Vou colocar aqui, ó. CF, consumidor final. Ela manda para uma varejista, pessoal, tá? Ela manda para as varejistas. Tem aqui, ó, Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon. André, atacadista pode vender para o consumidor final direto? Pode, e vai continuar do mesmo jeito a substituição tributária. Ele vai continuar como substituído, tá? E a varejista pode mandar para uma outra varejista? Pode, vai continuar como substituído também. O que ele não pode, ele até pode, mas só que se ele quebrar essa cadeia, aí ele vai ter que ir lá pro que a gente falou aqui, ó. Contribuinte substituto eventual, quando ele quebrar a cadeia horizontal da substituição tributária, tá? Se ele quebrar essa cadeia, fizer uma operação novamente interestadual, aí ele tem que recolher o ST novamente, tá bom? Só para ficar claro para vocês. Então aqui a gente tem a cadeia produtiva, tá? Vamos colocar o exemplo aqui para vocês ficar bem claro. A gente tem uma cadeia produtiva horizontal aqui. Uma indústria de São Paulo, ok? Vendeu para uma indústria, para um atacadista de Rondônia. O atacadista de Rondônia vendeu para um varejista de Rondônia, não teve operação interestadual aqui. E o varejista de Rondônia vendeu para o consumidor final, decretando aqui, tá? E morrendo no consumidor final essa operação, essa cadeia produtiva horizontal, tá? Agora a cadeia produtiva vertical, que é justamente aquilo que a gente estava falando, do substituição tributária eventual, né? Daquele substituto eventual. Por quê? Porque nesse caso, a atacadista de São Paulo, ela vendeu... atacadista de São Paulo não, a fábrica de São Paulo vendeu para atacadista em Rondônia. Mas a atacadista em Rondônia, o que ela fez? Ela, em vez dessa mercadoria sair interna em Rondônia, dentro do estado, ele fez vendas interestaduais. Ele mandou para onde? Ele mandou para o Acre e ele mandou para o Mato Grosso do Sul. Então aqui, pessoal, nesse caso, automaticamente, ele vai ter que se tornar o substituto dessa cadeia produtiva que se iniciou, dessa cadeia de ICMS que se iniciou. Aí você vai falar assim, tá bom, André, beleza, ele vai se tornar um substituto agora, mas e o ICMS que ele pagou lá na primeira cadeia de ICMS? Como é que vai fazer? Aí nesse caso, seria injusto realmente ele pagar o ICMS ST novamente, porque ele já pagou lá, tá? Ele já pagou lá. Mas só que o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar com pedido de ressarcimento, tá? Um pedido de restituição desse ICMS ST que já foi pago anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, especificamente, anota aí, ele vai entrar com um pedido de restituição e ressarcimento do ICMS ST que foi pago na cadeia anterior, porque ele fez uma
operação interestadual. Se ele tivesse continuado, olha lá, vamos voltar. Se ele tivesse continuado vendendo tudo dentro do estado dele, tudo dentro de Rondônia, como está no exemplo aqui, pode ser qualquer outro estado, tá? Mato Grosso, Minas Gerais, vale para todos os estados. Se ele tivesse mantido essa venda dentro do estado dele, não teria problema nenhum. Seguiria o ICMS-ST normal, ele não teria que recolher nada novamente. Mas como ele quebrou essa cadeia horizontal, ele foi para vertical, automaticamente ele vai ter que fazer o recolhimento do ST novamente, tá? É injusto, mas só que é o que manda a legislação. Entendeu até aí, pessoal? Se entendeu, deixa um joinha aqui. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem vários links aí para você seguir nosso WhatsApp, você entrar no nosso grupo. Tem vários produtos bacanas, inclusive tem um produto de lançamento que é uma ferramenta para você consultar todos os protocolos e convênios da substituição tributária no Brasil. Já pensou você ter essa plataforma, essa ferramenta? Clica aqui no link aqui embaixo que tem essa ferramenta para você, tá? ST operação antecedente, diferimento, né? Esse aqui, pessoal, é o chamado ST para trás ou regressiva, tá? Como é que ocorre isso, André? Ocorre quando o imposto a ser recolhido é relativo ao fato gerador passado, tá bom, pessoal? Ou seja, a operação ou a prestação que já ocorreu, tá bom? É o que ocorre no diferimento, onde a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo remetente se transfere para o adquirente da mercadoria, tá? Então, é quando a gente manda, tá? Isso aqui geralmente o que acontece? É quando não tem convênio e protocolo entre os estados, tá? Por exemplo, eu vou mandar uma mercadoria de Rondônia para São Paulo, mas só que Rondônia e São Paulo, para aquela mercadoria não existe convênio nem protocolo entre os dois estados. Então, quem tem que recolher a substituição tributária, quem é? É o adquirente da mercadoria, tá? Por exemplo, eu mandei essa mercadoria de Rondônia, tá? Desculpa a letra aqui que com o mouse é difícil. Para São Paulo, pessoal. Rondônia para São Paulo. Mas só que eu fui lá, tá? Fui lá na minha ferramenta de consulta de convênios e protocolos e percebi que não existe para aquele produto convênio e protocolo entre Rondônia e São Paulo. Por exemplo, aquele produto é ST em São Paulo. Beleza. Lá dentro de São Paulo, internamente, o produto é ST. Top. Mas não existe convênio entre Rondônia e São Paulo. Convênio nem protocolo. Eu só sou obrigado a recolher a substituição tributária, tá? Se tiver convênio e protocolo entre os estados, tá? Tiver convênio e protocolo. Então, nesse caso aqui, aí há o diferimento, né? No momento do remetente mandar essa mercadoria e o adquirente paga esse ICMS substituição tributária lá na entrada, tá? Na entrada dessa mercadoria em São Paulo, paga o ICMS substituição tributária lá e quando ele vender, a próxima cadeia lá que ele vender, caso ele venda essa mercadoria lá para os próximos, ele tem que vender, né? Porque a substituição tributária ela é em cima das mercadorias para revenda. Quando ele revender essas mercadorias, aí os clientes que comprarem dele lá, né, de São Paulo aqui, ó, né, quando ele vender, aí não vão pagar também mais o ICMS, porque ele já vai ser recolhido por substituição, tá? E tem a operação subsequente, né, também conhecida como a substituição para frente, ou a progressiva. Refere-se às operações ou prestações, ou seja, operações futuras, né? Por se tratar de uma tributação antecipada, não existe preço exato para o cálculo do ICMS da ponta final da cadeia, que seria quem é a ponta final da cadeia? Consumidor final. Por esse motivo, a legislação estabelece um percentual a ser agregado na base de cálculo, conhecido como MVA, que a gente falou aqui, que é a margem de valor agregado. Nesse tipo de ST, normalmente é o primeiro da cadeia de comercialização que recolhe, que é o industrial, ó, nesse caso aqui, tá? O importador também, né? Que tem a tributação de recolher o ICMS relativo às operações subsequentes, até as saídas destinadas a consumidor final ou usuário final, beleza? Então, como é que é a composição da base de cálculo do ICMS-ST, pessoal? Tá aqui, ó. Artigo 8 da Lei Complementar, Lei Candir, né? 87 de 96. Valor da operação, né? Prestação própria realizada pelo substituto. Valores de seguro, né? Frete de outros encargos cobrados, transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço. IPI e a margem de valor agregado, tá? Essa aqui é a composição da base de cálculo.
Então, vamos ver uma cadeia produtiva aqui agora. Vamos ver uma cadeia produtiva aqui agora na prática. Aquela que a gente mostrou lá no começo, agora mostrando com os cálculos, né? Ó. Então, São Paulo emitiu uma nota fiscal da indústria para Rondônia. Então, ele destacou o ICMS dele normalmente de R$ 1.000, tá? Rondônia, né, já colocou uma margem de 45% e aqui a gente não considerou o ICMS-ST ainda, tá bom? Só para deixar claro, que a gente está mostrando só como é que é a cadeia do ICMS, porque cada um vai jogando o quê? A sua margem de lucro, né? Aqui o atacado jogou sua margem de lucro de 45%, então ele já destacou um ICMS de 183,75. Lembrando que ele pode aproveitar esse crédito aqui, tá? Isso aqui é uma operação que não tem ST, por exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Então, e aqui o varejo colocou uma margem de 67% e vendeu para o consumidor final essa televisão por R$ 2.429,04, pagando um ICMS de R$ 241,33, tá? Considerando aí uma alíquota de 7% e dentro do estado de Rondônia uma alíquota de 17,5%, mas só que ele tem o crédito das etapas anteriores, tá? Então chegou aqui para o consumidor final. E é aqui, pessoal, nesse lance aqui que a gente entende que quem recolhe realmente o imposto, quem paga o imposto é quem? É o consumidor final, né? É esse cara aqui, ó. É o consumidor final que paga o imposto. Por quê? Porque em todas essas operações aqui, o ICMS, ele tá onde? Ele tá embutido dentro do valor total do produto, tá? Porque o ICMS é um imposto que não cumulativo, pessoal. Ele é um imposto por onde? Por dentro. Ele tá por dentro do produto, por dentro da mercadoria, tá bom? Então, como é que é o cálculo do ICMS-ST nesse caso? Ó? O valor da operação, vamos colocar aqui que seja R$ 1.000. Perfeito? O valor da operação, R$ 1.000. Ok? Vamos pegar aqui a caneta. Tá. R$ 1.000. O MVA de 120%, pessoal. Vamos considerar o MVA de 120%. Então, a base de cálculo do ST vai ser R$ 1.000 vezes 120%, 1.200. Então, a base de cálculo do ICMS-ST é R$ 1.000 mais 1.200 igual a R$ 2.200. Então, aqui eu tenho a base de cálculo do ICMS-ST. Então, como é que fica? Eu tive o ICMS da operação, isso aqui eu estou considerando a indústria lá de São Paulo mandando para Rondônia, tá? Eu tive aqui R$ 1.000 do ICMS da operação, ó, deu R$ 70. E o ICMS-ST com alíquota, tá? Com alíquota interestadual, tá bom? Com alíquota interestadual, deixa eu só olhar aqui, alíquota interestadual, alíquota interna, né? Alíquota interna de São Paulo seria ali 18%, né? Seria 18%. Deixa eu ver aqui, 17,5% então a alíquota aqui, ó. 17,5% a gente está considerando, tá? Então a gente está considerando aqui 17,5%, tá bom? 17,5%, tá? Então, nesse caso, o que acontece? É a alíquota interna do estado de origem, tá? A alíquota interna do estado de origem, tá bom? Do estado que está indo essa mercadoria, 17,5%. Então, eu chego aqui ao valor de R$ 385, tá, pessoal? Então, como é que eu faço agora? 385 menos 70, né? Eu tiro o ICMS aqui normal, então eu chego a um valor de R$ 315 de ICMS substituição tributária, tá? Isso aqui é um modelo de cálculo, tá, pessoal? Isso aqui é um modelo de cálculo. Então eu cheguei ali ao valor do ICMS substituição tributária, tá? Deixa eu só abrir aqui a minha planilha, só para me dar uma consultada numa questão. Tá. Tranquilo. Perfeito. Então é isso, pessoal, tá? Eu uso a alíquota interna, tá? Alíquota interna do estado e mando, lembrando, eu mando para onde, tá? Eu mando esse valor numa GNRE, tá? Isso aqui, ó. Tá? Esse valor que eu apurei aqui, eu calculo em uma GNRE. Quem sabe o que é GNRE? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre GNRE, tá? Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, tá bom? Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Como é que fica, André, o preenchimento da nota fiscal? Tá aqui, ó, R$ 1.000, valor do ICMS normal, 70. Base de cálculo do ICMS substituição, 2.200. Valor do ICMS substituição tributária, R$ 315. Ó.
Então, valor do frete, outras despesas, valor do IPI. Então, o valor total da nota, R$ 2.878,37. R$ 2.878,37, tá? Então, inaplicabilidade da ST. Quando que a ST não é aplicável? Quando? Quando a venda é para a indústria, operação de mercadoria ST com empresas que têm termo de acordo com o Estado, remessas que as mercadorias devem voltar para o estabelecimento remetente, na transferência, quando o estabelecimento destinatário for contribuinte substituto em relação à mesma mercadoria, né? Então, nesses casos aqui, tem a inaplicabilidade da ST, tá? Aqui tem alguns convênios, né, que é o convênio ICMS 52 de 2017 e o 142 de 2018, né, que foi um marco para a legislação da ST, né, porém também trouxe vários problemas, já que a sua redação era muito confusa e dava muita margem para várias interpretações, né? Fato que pôde ser comprovado pela ADI 5866. Coloca no Google isso aqui, ó, anota. ADI 5866, dá uma lida que é importante, tá? Tem o convênio 142 de 2018 do Confaz também, devido a problema de redação e as infindáveis contestações do convênio 52 de 2017, né, o Confaz decidiu publicar o novo convênio 142 de 2018. Esse convênio veio alterar as cláusulas questionáveis do convênio 52 de 2017. Ainda trouxe situações que não estavam previstas anteriormente, tá? Então, de um modo geral, ele conferiu maior autonomia, né, aos estados para legislarem sobre o ST, tá? Além de excluir, ó, um fato importante, o artigo 13, tá? Do convênio aqui, ó, 52 de 2017, que segundo a ADI, causavam alargamento da base de cálculo do ST, né? Então, causavam vários danos aí. Então, com o tempo, né, pessoal, as coisas vão se ajustando, vão criando novos convênios, novas leis. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, tá? Outro marco importante também da ST foi a exclusão da responsabilidade solidária do destinatário da ST, né? Que era uma coisa também que gerava uma insegurança muito grande aí para as empresas, tá? Então, o que é o ajuste do MVA? Já falei para vocês, né? MVA ajustada, que se refere a MVA original, para situações de operações interestaduais com aplicação de alíquotas diferentes, né? Conforme exposições fiscais, o ajuste visa equalizar o montante do imposto. Então, quando você vai mandar ainda para fora essa mercadoria que tem ST, ainda tem a MVA ajustada, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. E vocês precisam consultar isso lá nos convênios, tá bom? Então, qual é a fórmula de ajuste da MVA, né? Um exemplo, ó. Venda de São Paulo para Santa Catarina. A alíquota é intra, né? Que é a interestadual, de São Paulo para Santa Catarina, 12%. A alíquota interna de Santa Catarina, 17%. Tá? Então, eu pego o quê? A MVA ajustada, né? Eu pego a MVA ajustada. Vai ser o quê? Vai ser... Aqui, ó, 1 mais MVA ST original. Qual é a MVA ST original? Né? Eu vou colocar aqui, ó. Vezes 1 menos alíquota interestadual, né? Dividido pela 1 menos alíquota intra, né? Que é a alíquota interna. Menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 mais 0,7178 vezes 1 menos 0,12, né? Que é a alíquota aqui, ó. Que a gente deixou ela casa decimal. Menos 1,17, que é a alíquota interna de Santa Catarina, menos 1. Então, você faz o cálculo, divide e você chega na MVA ajustada, tá, pessoal? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais prática aqui, tá? Então, vamos pro prático agora, um exemplo prático de ST, bebidas quentes. Tá, vamos pro exemplo prático agora. Eu vou trazer para vocês o exemplo prático aqui. Deixa eu só abrir certinho. Tá? Vou trazer para vocês um exemplo prático aqui. Lembrando, pessoal, só para fazer um adendo, tá? Aquela alíquota lá é a alíquota interna da onde vai a mercadoria, tá? Então, por exemplo, eu quero saber aqui a alíquota interna de Minas Gerais, tá? Vou mandar para Minas Gerais aqui. Deixa eu ver aqui, alíquota interna Minas Gerais. A alíquota interna de Minas Gerais é 12%, tá? A alíquota interna de Minas Gerais é 12%. Então, já sei que a alíquota interna de Minas Gerais é 12%, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, alíquota intra, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui.
Alíquota interna. Então é 12, né? De Minas Gerais. Cadê? 12%. Vamos considerar que seja 12, tá? Vamos considerar que seja 12% aqui, tá bom? Então a gente está mandando essa mercadoria, tá, pessoal? Conforme enunciado aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês a tela para ficar mais fácil, né? Vamos considerar aqui uma alíquota interna de 12%, tá? De 12%. Então, qual é a nossa atividade aqui, tá? Nossa atividade é o seguinte, ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá, beleza, tá aparecendo, tá aparecendo. Então já verifiquei aqui. Atividade 1, exemplo, bebidas quentes. Considere uma indústria de Rondônia do ramo de bebidas quentes, né, cachaça contábil, venda seu produto que é ST para um atacadista de Minas Gerais, conforme dados abaixo, tá? Então, uma indústria de Rondônia vai enviar para um atacadista lá de Minas Gerais, tá? Colocando um exemplo aqui, tá, pessoal? Não levem nada em consideração, assim, a questão de se Rondônia vende mesmo cachaça, se não vende, é só um exemplo hipotético, mas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, qual a primeira questão aqui? Encontre a MVA original. Eu tenho aqui já os dados, né, do valor do produto, frete, despesas acessórias, IPI, tenho tudo aqui já. Encontre a MVA ajustada. O primeiro ponto é encontrar a MVA original. Onde é que eu vou encontrar isso aqui, tá? Eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho uma tabela, que é essa tabela aqui, que ela está disponível aqui no link para vocês aqui embaixo. Clica aí, que ela está disponível para você adquirir. Porque o que essa tabela faz? Essa tabela é mágica, tá? Quem criou essa tabela foram os nossos anjos aqui, tá? Um exemplo, ó, eu quero saber, então eu vou mandar de Rondônia, eu vou mandar para Minas Gerais, bebidas quentes. Ó, eu venho aqui, ó, bebidas, ó. Eu tenho uma aba só de bebidas aqui, ó, bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chopps, que entra a cachaça, né? Aqui entra a cachaça, então eu vou mandar para onde essa mercadoria? Essa planilha aqui que eu tô falando, ó, que ela é top. Porque você não precisa ficar consultando no Google, você vem aqui direto, ó. Por exemplo, eu vou mandar para Minas Gerais. Para Minas Gerais, ó. Cadê? Pá, pá, pá. Tá, vamos olhar aqui. Vou mandar para Minas Gerais. Então eu tenho que achar a MVA original, tá? Eu tenho que achar a MVA original. Vamos ver onde é que tá falando aqui, ó. Protocolo. Nas operações interestaduais com mercadorias listadas no anexo único deste protocolo, destinadas ao Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e ao Estado de São Paulo, fica atribuída ao estabelecimento remetente, ó, né, que é o caso da empresa lá de Rondônia, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviços de transporte, né? Então, aí eu venho bem aqui, ó, dou um Ctrl F, coloco aqui MVA. Eu quero achar a MVA original, né? Vamos achar aqui a MVA, vamos achar a MVA. MVA original, MVA original. Alíquota estadual, MVA ajustado conforme a alíquota. Cadê MVA? MVA original, ó. Sangrias, coquetéis, espumantes e vinhos, demais bebidas, ó. MVA original, 123,87. Tá aparecendo aqui, ó. Vamos ver aqui. MVA. Vamos procurar aqui MVA, tá, pessoal? Vamos procurar aqui. Cadê? Pá. MVA original aqui, ó. MVA original. Doce, demais bebidas. 123,87, tá? Achei MVA original. Beleza? Vou trazer para cá. 123,87%. Aí agora eu preciso encontrar a MVA ajustada, né, pessoal? A gente tem que fazer aquele cálculo, né?
Aí, o que eu fiz aqui, né? Já trouxe, ó. A MVA original é quanto? 123,87. Alíquota interestadual, tá? Essa mercadoria de Rondônia para Minas Gerais. Tenho dúvida? Vou pesquisar aqui, ó. Tabela incidência ICMS. Acho que eu tenho até essa tabela aqui na minha área de trabalho. Calma aí. Tem. Tá aqui, ó. Então, qual é a alíquota interestadual de Rondônia para Minas Gerais? Ó? Vamos ver aqui. É 12%, né? Então, eu sei que a alíquota interestadual é 12%. E a interna lá de Minas é 12%. Então, nesse caso, não vai precisar fazer ajuste, né? Porque as alíquotas, elas são iguais, né? Tanto a interestadual como a interna lá de Minas Gerais. Então, eu sei que a MVA aqui vai ser 123,87, tá? Né? Aqui eu vou apagar só para a gente ter a gente preenchendo junto. Então, a alíquota interna é 12 e a interestadual é 12 também, tá? Então, pessoal, agora, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Qual o valor do produto, tá? Vocês estão conseguindo ver essa tabela aqui, então, né? Então, qual o valor do produto? Vamos lá ver qual o valor do produto. Cadê? Tá no Word aqui, tá? Então, MVA ajustada também vai ser 123,87. Calcule o ICMS normal. Então, para a gente calcular o ICMS normal, a gente precisa lançar os valores lá, né? Vamos lançar aqui o valor dos produtos. Os 10 mil. Frete, 600. Despesas acessórias, 36. IPI, R$ 1.500, tá? ICMS normal, o valor total dos produtos, vezes a alíquota interestadual, que é 12%. Então, 1.200, tá? Valor total dos produtos, né? O valor total dos produtos vai ser 10 mil mais 600 mais 36 mais IPI, né? 12.136, pessoal. Então, eu cheguei aqui no valor total do produto. Não precisei fazer aqui o MVA ajustado. E qual vai ser a minha base de cálculo da ST, pessoal? Vai ser igual 12.136 vezes 123,87, né? Então, a minha base de cálculo da ST vai ser 15.032,86. Tá? Então, calcule ICMS normal. Quanto é que deu o ICMS normal aqui? 1.200. Base de cálculo do ICMS ST, 15.032,86. E vamos calcular o ICMS ST, tá? O ICMS ST é o seguinte, é igual 15.032,86 vezes 12% menos o ICMS normal, tá? Então, o ICMS ST é o valor de R$ 603,94, tá? Qual o valor da minha nota fiscal, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó. Valor total da nota fiscal, tá? Igual 12 mil mais ICMS ST, tá? Por que eu coloco esse ICMS ST, né? Porque, na verdade, eu preciso embutir ele porque eu vou cobrar lá do atacadista que eu estou vendendo essa mercadoria, né? A indústria vai cobrar do atacadista. Ela paga aqui, mas ela coloca na nota para cobrar do atacadista lá. Inclusive, aí ela pode fazer a cobrança da forma que ela quiser. Ou o cara vai pagar à vista, ou vai pagar parcelado, aí depende, tá? Então, ó, de uma forma bem simples, né, a gente conseguiu chegar ao cálculo da ICMS ST, tá? A gente precisa fazer o que então? Calcular o MV, achar MVA original. Onde é que a gente acha isso? Através dos convênios e protocolos. Aqui, ó. Tá? Rondônia. Esse produto é substituição tributária em Rondônia? É substituição tributária em Rondônia, né? É substituição tributária lá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Cerveja, chopps, refrigerantes, né? Bebidas alcoólicas aqui, ó. Bebidas alcoólicas aqui em Rondônia, tá vendo? Né? Eu tô mandando para onde? Para Minas, ó. Lá em Minas tem protocolo, tá? Então,
Aí eu tô fazendo uma. É claro que isso aqui é tudo hipotético, tá, pessoal? Você precisa encontrar aí de cada estado, tá? Então, é isso, pessoal. Mostrei para vocês aqui na prática, né? Se você quiser esse material que você está vendo aqui, essa planilha aqui, ó, essa planilha aqui, mais essas atividades, tá? Você é só entrar no nosso grupo do WhatsApp que eu vou mandar para você esse enunciado aqui, né, para você estudar, tá bom? Agora, se você quiser essa planilha aqui, também tem um link aqui embaixo para você adquirir, tá, pessoal? Essa planilha facilita muito, ó. Por quê, ó? Autopeças. Eu quero saber, por exemplo, se tem convênio e protocolo no estado aqui, se é substituição tributária. Ó. É muito fácil pesquisar. Tá? Eu vou em qual estado que tem? Ó, autopeças. Quase todos os estados têm, ó. Quase todos os estados têm, tá vendo? Ah, eu quero ver agora bebidas alcoólicas. Onde é que tem convênio e protocolo? Ó. Só clico, ó, já vai em cima. Aqui, o protocolo ICMS. Você não precisa ficar pesquisando no Google igual um maluco, né? Isso aqui é muito prático para você já conseguir pesquisar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Já clica aqui para adquirir a ferramenta. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica com Deus. Foi um pouco mais extensa porque ICMS é realmente um assunto que dá muito trabalho, mas só que eu tenho certeza que você vai sair daqui assimilando muita coisa e vai conseguir desenvolver daqui para frente, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.